Chegou o dia de você se aposentar. Para quem trabalhou a vida inteira, largar a rotina de ir para a empresa todos os dias, conversar com os colegas, atender clientes, preparar projetos, viajar, enfim. Para quem se acostumou com a dinâmica do mundo dos negócios, parar tudo e se aposentar costuma ser um drama. E um drama que atinge não só o profissional, como também a empresa, que de um dia para o outro se vê desfalcada na equipe, sem um profissional que durante anos ou décadas desempenhou um papel importante nas atividades do negócio. Pois nós vamos conhecer agora a estratégia e os resultados de uma empresa que decidiu antever e se preparar à necessidade da aposentadoria dos seus funcionários e passou a preparar os antigos colaboradores para que eles se desligassem da empresa. Meu convidado é o administrador que atua como assessor administrativo de recursos humanos em uma grande indústria, que é o Paulo Sérgio de Sá. Paulo, muito obrigado pela presença. Um prazer. Quando é que vocês tiveram essa ideia? O que os incomodou no dia a dia da empresa que os fez pensar em adotar, então, este programa de aposentadoria? Eu acho que é o problema das pessoas que adotam a empresa como definitivamente delas. E aí não cortam aquele cordão umbilical, né? Não conseguem nem pensar que um dia terão que sair dali, que terão que se desligar da empresa. Então a preocupação foi mais humana? Muito mais no sentido de que as pessoas se sintam bem e que com transparência possam cuidar desse momento bastante tempo antes dele acontecer. Pois é, que tempo é esse? Quando que você começa a convidar um funcionário que está prestes a se aposentar para que ele integre aí este programa de aposentadoria? 10 anos antes da data prevista para o desligamento. 10 anos? Isso. Puxa, não é começar a falar demais de um assunto que é um pouco triste para as pessoas, não? Na verdade, ele pode até ser um pouco triste se ele não for devidamente preparado. Mas trata-se de antever problemas que poderão acontecer no futuro e que podem ser prevenidos desde que a pessoa comece a tomar alguns cuidados com o tempo. E como é que funciona? Você chama lá o supervisor de operações, vem cá, vamos conversar, daqui a 10 anos você vai se aposentar e aí apresenta para ele as possibilidades, ele integra se quiser ou é obrigatório? Não, ele sempre é convidado. Na verdade, quando a pessoa está há 10 anos da data prevista para o desligamento, existe uma data, uma idade de saída, a gente chama para conversar. São grupos. Todas aquelas pessoas que estão atingindo aquela maturidade naquele ano são chamadas para conversar, livremente convidadas. As que aderem vêm e começam a tratar do assunto adequadamente. Agora, qual que é a reação das pessoas? Eles têm medo de estar sendo convidados até para serem demitidos da empresa ou alguma coisa parecida? Existe esse estigma, sim. E o que a gente quer vencer é exatamente isso, que é mostrar que a aposentadoria não é fim, mas é passagem. E que uma pessoa que adquiriu muito conhecimento, ela pode, durante os últimos anos, começar a se preparar para uma segunda carreira, para uma outra atividade, para qualquer atividade que ela possa fazer, que represente para ela não só ganho de renda, mas também prazer e realização. Eu imagino que antes de implementar este programa de aposentadoria, você deva ter feito uma palestra de orientação para todo mundo, né? Como é que Essa foi isso? primeira chamada, ela faz isso. A gente faz a primeira abordagem sobre o assunto, chama alguém especialista, em qualidade de vida, em envelhecimento, no problema mesmo do desligamento e do afastamento, do perder aquele sobrenome da organização, para que converse com as pessoas e diga, olha, isso vai acontecer um dia. Uhum. E aí, qual que é a reação das pessoas que integram de fato este programa de aposentadoria? Elas começam a refletir e tomam decisões que vão mudar esse futuro após a aposentadoria? Se a empresa der para elas segurança de que elas têm um tempo para preparar, e por isso a gente chama antes, elas se sentem bem à vontade para começar a pensar no assunto e começar a planejar o próprio futuro. Que surpresas que já te chamaram a atenção? Por exemplo, de pessoas tentando descobrir um novo hobby, ou até o primeiro hobby da vida, talvez, né? Pessoas que não tiveram, como nós falamos aqui no programa anteriormente, não tiveram tempo para pensar em si, pensaram só na carreira. Acontecem essas descobertas aí? Acontece sim, de um lado positivo e de um lado negativo. Positivamente, a pessoa descobre que ela também sabe fazer uma outra coisa e pode transformar aquilo num potencial de renda, de um próprio negócio ou de fazer alguma coisa que a satisfaça no futuro. Negativamente, são aquelas pessoas que ficam pensando que elas gostam demais de fazer uma determinada coisa e vão fazer exatamente aquilo no futuro, tal como não fazer nada ou ficar enterrado dentro de um sítio, coisas dessa natureza. Mas uma surpresa muito interessante foi de um engenheiro que está há bastante tempo na organização, já atingiu quase que o topo da carreira e resolveu que vai estudar psicologia. Olha, que interessante. Agora, tem um outro aspecto dessa questão do programa de aposentadoria, que é não só se preocupar com a questão pessoal, né, de cada um dos funcionários,
mas quer também se preocupar com a substituição destas pessoas dentro das questões operacionais e estratégicas do negócio. Quer dizer, quem vai ocupar aquela vaga quando aquela pessoa se aposentar? Esta passa a ser uma tarefa deste funcionário que vai se aposentar ou a empresa atua de forma paralela nesse processo? Não, a gente quer atribuir essa tarefa à pessoa. As pessoas têm uma tendência de querer se proteger, preservar conhecimento, porque acham que com isso vão garantir um emprego eternamente. Isso pode ser verdade durante um determinado tempo, mas não para sempre. Quer dizer, aquela história de só eu sei, eu sou necessário, então eu vou ficar, né? Exatamente. E nós queremos sair disso. Nós queremos que a pessoa seja livre e com transparência, ela mesma possa começar a fazer a transferência do conhecimento para aquele ou para aqueles que são potenciais sucessores. Quantas pessoas hoje já estão integrando este programa de aposentadoria? Nós já realizamos somente nesse ano 3 seminários, nós já falamos então com aproximadamente 60 pessoas, temos mais 20 que vão para um seminário na semana que vem e que são pessoas que já estão cuidando de buscar o seu sucessor estratégico. Agora, você acha que dentro do sucesso desse programa, para você dizer assim, olha, fomos bem-sucedidos, é preciso haver, eu imagino, a integração completa dessas pessoas às ideias e às oportunidades novas que a empresa está oferecendo, principalmente a partir de conhecimento, de reflexão, não é isso? Sim. Não tem como isso ser bem-sucedido se as pessoas cruzarem os braços e simplesmente esperarem a aposentadoria, né? Para isso, nós vamos atrás dos cônjuges e fazemos com eles uma parceria. Ah, interessante. Eles participam do programa e, junto com aquele que trabalha conosco, vão traçar o plano de futuro. É importante fazer com que os dois se entendam e saibam o que eles querem como par, porque os desejos individuais muitas vezes são conflitantes. Interessante porque dentro de casa, a esposa ou o marido podem dar esse suporte, né, no momento de fraqueza, de tristeza, de uma reflexão pouco prazerosa que se faça ao se chegar aí num tempo avançado da carreira. E aquela pessoa que está ali do seu lado pode ser aquele esteio que às vezes a empresa à distância não consegue ser, né? Isso. A ideia é fazer com que a pessoa descubra que existe vida fora da empresa. Aquilo que falávamos nos blocos anteriores. Aqui exatamente. O Bocato até citou essa questão, né? Daquelas pessoas que ficam envolvidas em 1000 atividades e que não preservam tempo para cuidar de si, dos familiares. Foi até uma pergunta de um telespectador para ele, né? Então, essa pessoa, quando ela entra nesse preparo, vocês estão tentando imunizá-la para que ela não sofra dessa doença alguns anos mais tarde, né? Isso mesmo. Até porque os registros que a gente tem de casos passados são registros bastante trágicos. A gente tem, na nossa empresa ou fora dela, casos de pessoas que entraram num nível de sofrimento muito grande depois do desligamento. Né? É ficar sem saber para que serve depois que sai daquela rotina maluca da empresa, né? Vem uma sensação de inutilidade que não é nada desejável. Afinal de contas, a pessoa está viva e deve continuar vivendo. Uma curiosidade, homens ou mulheres, tanto faz, ambos aceitam da mesma forma essa possibilidade? Nós temos oferecido convites e temos tido a participação de homens ou mulheres. Sempre as mulheres relutam um pouco porque seria revelar um pouco a propriedade. Mesmo? Mas elas vão e participam com bastante intensidade do nosso programa. Mas logo dentro da empresa, que não tem jeito, que a carteira de trabalho está lá com a sua idade, não, de esconder o quê, né, Paulo? Isso mesmo. Esconder o quê? E esse trabalho todo foi feito com a participação da Kátia Rafael, né? Isso. Que é uma psicóloga muito conhecida aqui, já esteve conosco aqui no programa, e a Kátia que ajudou a empresa a se estruturar e a perceber como usar melhor este propósito, que era um propósito bonito, né? Mas que para ser implementado deve ter exigido de vocês muito cuidado em cada um dos processos, exatamente para não ferir os egos, os ânimos de pessoas que já ficam delicadas, né? Nessa questão, muito sensíveis nessa fase final da carreira. Isso mesmo. A Kátia e a Grafos foram contratadas pelos nossos diretores já há bastante tempo, mas a gente foi num processo escolhendo a melhor hora, o momento em que as pessoas estivessem mais livres para aceitar esse tipo de convite. Okay. Fosse feito alguns anos atrás, talvez o sucesso não seria era a igual. hora certa, né? Então eu vou deixar aqui agora para vocês o contato do Paulo, que é o paulo.sa@vmtubes.com.br, o telefone 31 33 28 2468. Paulo, muito obrigada, sucesso para você, hein? Que dê tudo certo e que as pessoas se aposentem mais felizes. Muito obrigado. Ok, obrigada a você.